Palestra em português. Isso aí. Mas aqui a palestra é em português. Pode ser meio Piracicabana. Pode ser Piracicabana, é essa aí. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva. Na realidade, nós vamos bater um bate-papo, fazer um bate-papo aqui rápido, porque o tempo é muito curto, a gente falar o que a gente tem que falar, falar do Centro Espírita. Primeira coisa que a gente tem que pensar assim, na nossa vida: por que sofremos? Por que nós sentimos dores ainda? Por que nós passamos pela dificuldade, as vicissitudes da vida? Por que nós estamos aqui nesta casa espírita? Quem daqui veio à casa espírita para aprender ou veio para buscar? Quem que veio para aprender de fato? Levanta a mão. Olha lá. Foi bastante. Mas muitos vêm à casa espírita, a centros religiosos, porque estão passando por uma problemática. Em toda a época da humanidade, o homem procurou os centros religiosos para que pudesse conversar com Deus, para que pudéssemos resolver as nossas problemáticas. Todas as épocas da humanidade, desde o Egito Antigo, passando pelos todos os povos, o homem sempre teve essa busca em Deus. Mas Jesus, ele foi bem claro com os seus apóstolos, quando ele diz assim: tereis na terra aflições, mas com bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavra de Jesus. Olha, no mundo tereis aflições, na vida, tereis aflições, e nós temos aflições na nossa vida. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui das aflições. A mulher, quando quer engravidar, a primeira aflição da mulher, o que é? Engravidar. Ela faz de tudo para engravidar. Quando ela recebe a notícia que está grávida, começa a segunda aflição da mulher: será que vai ser perfeito? Será que vai nascer bem? Como que vai ser minha gravidez? Começa a aflição. Quando nasce o neném, começa a outra aflição: como é que ele vai crescer? Será que esse mundo é para ele? Será que eu estou bem? Será como que ele vai ser? E aí nunca mais os pais dormem. Já repararam isso aí, que nunca mais os pais dormem? Então, quando a gente tem as aflições na vida, a gente vai arrumar um emprego, a gente tem uma aflição de não conseguir um emprego. Quando a gente arruma um emprego, começa a aflição: será que vão me dar bem? Será que vão me aceitar? Então veja, na vida tereis aflições, mas com bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando nós buscamos centro religioso, a casa espírita, como nós tivemos aqui agora, o exemplo do cântico, o exemplo das luzes, o exemplo da espiritualidade presente em nós, nesse momento, e nós viemos buscar, na realidade, não a cura da matéria, porque se nós estamos doentes, porque nós, espíritos, já estamos doentes, e faz reflexo automaticamente na matéria, porque os nossos pensamentos não são adequados, as nossas atitudes não são adequadas, a nossa vida não está adequada. Se a gente pegar a nossa vida, nós levamos a vida à revelia, e aí não está adequado. Então, quando a gente vem ao centro espírita, até uma discussão no grupo de estudo que eu falei, o centro espírita nos mostra um caminho que faz com que a gente aprenda a se comportar diante da terra. Por quê? Primeiro, de onde que nós viemos? Muitos falam: não, foi um acidente biológico, nós nascemos assim, ou materialista. Qual é a nossa função aqui na terra? Qual é a nossa obrigação aqui? Qual é a nossa missão na terra? Nós já paramos para pensar. Tem muita gente assim: eu não sirvo para nada. Como que não serve para nada? Deus não é um ser, como no Livro dos Espíritos, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade, aos imortais: o que é Deus? E os imortais respondem: inteligência suprema e causa primeiro de todas as coisas. Olha, então eu não ia nos colocar aqui sem motivo. Eu não ia colocar aqui nós se tivesse um motivo para estarmos aqui nesta noite, nesta casa, e na nossa vida, nossa família, no nosso ente querido. Não estaríamos ali à toa. Deus fez um propósito para nós, só que nós não acordamos nisso daí. Outra: para onde vamos depois da morte? Quer ver que é interessante? A gente vai resumir um pouco para do tempo, mas até uns 2 anos atrás, nós vivíamos bem, sem máscara, sem álcool gel, sem abraçar todo mundo, beijar todo mundo. Depois veio essa pandemia, tolhiu a liberdade de todos nós, ficamos cativos de uma doença que realmente ceifou bastante vida.
quantos que partiram da terra e vão partir da terra hoje, sem fazer aquilo que foi comprometido com a espiritualidade? Quantos que estão desencarnando neste momento em débito consigo mesmo, em débito com a espiritualidade? Porque não há um homem no mundo espiritual que anote as nossas tarefas, porque o próprio Chico Xavier diz o seguinte: todo dia Deus dá uma página em branco em nossa vida e cabe a nós escrevermos nela o que nós vamos fazer. E quando nós, ao desencarnarmos, chegamos no mundo espiritual, deparamos com aquilo que está no livro dos Espíritos, aonde reside tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer? Na consciência. Então nós falamos assim: amanhã eu resolvo, amanhã eu faço, amanhã eu vou à casa espírita, amanhã eu vou fazer cromoterapia, amanhã eu vou tomar passe, amanhã eu perdoo. Não tem um amanhã, porque já vimos isso agora. Quer ver? Quando você for internado, né? Você for, não tem amanhã. Amanhã, não existe amanhã. Porque quando a gente é internado, minha esposa mesmo pegou Covid, foi internada na UTI. Quando eu internei ela no hospital, eu só fui saber a notícia dela 3 dias depois. Ficou incomunicável. E quantos daqui não passaram por isso? Nós não podíamos mais acompanhar o ente querido no leito de morte. E nas minhas andanças pelos hospitais, pelos centros espíritas, eu nunca vi uma pessoa no leito de morte pedir que quer ter dinheiro mais no banco, que quer fazer mal. Sempre a gente vê assim, o médico, né? Não deixa eu morrer porque eu preciso perdoar alguém que eu não perdoei. Não deixa eu conversar com alguém. Eu preciso pedir perdão para o meu pai, preciso pedir perdão. Por que não pediu antes? Teve o tempo todo para a gente fazer isso, a gente foi fazer no leito de morte. Aquele momento que não dá mais para fazer, né? Aquele momento que é mais difícil da espiritualidade, já estamos ali com o pé do outro lado. Conversei agora com a Neuza, falei que nós temos 3 fases na nossa vida, a gente tem que aprender isso. Do primeiro ano de vida até aos 25 anos, nós nos formamos biologicamente, hormonalmente, vamos crescendo até os 25 anos. Do 25 anos até os 50 anos, nós conquistamos o mundo. Nós trabalhamos, procriamos, casamos, separamos, faz um monte de coisa. Dos 50 anos até os 70, 80, Deus sabe, nós começamos a carimbar o passaporte de volta, fazemos o check-out, que nós temos que desembarcar do outro lado. A gente já pensou nisso? Que um dia pode chegar a nossa vez? E aí, Jesus, um dia, depois de pregar no Mar da Galileia, ele sentou-se à beira do Mar da Galileia e os seus apóstolos ali descansando com ele. E Pedro percebeu que Jesus estava meio cabisbaixo, meio triste. E Pedro então chegou a Jesus e perguntou: mestre, por que choras? Por que está triste? E Jesus disse: Pedro, nem tu e nem a humanidade me compreendem. E Pedro então levou que nem um soco no peito. Falou: como não, mestre? Hoje nós pregamos a boa nova. Hoje, Senhor, nós curamos os leprosos na praia. Hoje, Senhor, nós curamos. Ontem nós curamos o cego de nascença. Nós curamos, Senhor, Benizar ben Elias, o paralítico que desceu pelo telhado, e o Senhor deu a ele a possibilidade de caminhar novamente. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, nem tu e nem a humanidade me conhece. Dos 10 leprosos, Pedro, que voltou, que é dos 10 leprosos que nós curamos, quanto voltaram para aprender o Evangelho de Jesus? Quantos? Um. A maior lepra, Pedro, não é na matéria. A maior lepra é no espírito. É quando nós não queremos modificar, quando nós não queremos mudar. É a doença maior. Não é no físico. Porque o físico nós curamos, mas o espírito cabe a cada um a fazer a sua tarefa. O cego de nascença, Pedro, que nós, por barro pegado no chão, e nós mandamos levar no poço de Siloé, e deu a ele a visão, aonde se encontra, Pedro? Nas tabernas, bebendo com mulher fáceis da vida. Não voltou para aprender. Pedro,
O maior cego não é da matéria, o maior cego é do espírito, que não consegue enxergar a luz da evolução, a luz do melhoramento, a luz da sua modificação. O paralítico Ben-Azar Ben Elias, que nós demos ele a possibilidade de caminhar, que tiramos ele da paralisia e colocamos ele no caminho, onde se encontra? Também perseguindo aqueles que um dia humilharam ele, em busca dos seus inimigos. E a paralisia maior, Pedro, não é a paralisia da matéria, é a paralisia do saber, da ignorância, da gente não querer aprender. A casa espírita, quando Kardec escreve o Livro dos Espíritos, em 1º de abril de 1857, que os Espíritos dão a Kardec o arranque da doutrina espírita, um ano após a publicação do Livro dos Espíritos, Kardec funda o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense Espírita, 1º de abril de 1858. Aí começava então essa jornada. Quando eu cheguei nesta casa hoje, eu conheço a história desta casa de muitos anos, há 26 anos que esta casa está na lida com Jesus, com seus trabalhos, com seus mentores. Eu falei que quando comecei a fazer palestra nessa casa, era numa garagem. Lembra, Nilson? E hoje nós temos uma sede que a gente pode abrigar aqueles que vêm até aqui. Nós temos uma sede onde podemos aprender sobre a doutrina espírita, aprender sobre quem somos nós. Então, quando eu falo não deixe para amanhã, porque quando um jovem pergunta a Jesus como que eu faço para segui-lo, para se tornar um discípulo, Jesus diz a ele: pega a tua cruz e siga-me. E esse jovem então diz assim a Jesus: pode ser amanhã? Aí Jesus pergunta: por que amanhã? Fala: sabe por quê? Amanhã, hoje eu tenho uma corrida de biga, à noite. Eu sou um exímio corredor de biga, de cavalos, e à noite eu vou competir com um soldado romano. E aí, terminando lá a corrida de biga, eu volto e vou segui-lo. Jesus falou: não existe o amanhã. Pô, mas podes me esperar que eu venho. Voltou em espírito, porque morreu na corrida de biga. E nós somos assim. E nós deixamos tudo para o amanhã. Se nós estamos aqui nesta casa hoje, a oportunidade que a Neuza falou, a gente vem aqui para receber da espiritualidade, essa benevolência. Presta atenção, até quando nós vamos ficar com o pires na mão? Até quando nós vamos virar um mendigo só pedindo auxílio e nunca auxiliando? A palavra de Francisco de Assis, não sou eu que estou dizendo. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Onde houver aflição, que eu leve a cura. A palavra dele. Então, quando a gente vem à casa espírita, é para a gente aprender. Depois que os senhores passarem por todos os tratamentos que a casa oferece, ingresse na fileira do Cristo. Ingresse nos trabalhos que a casa oferece. Treine, busque o conhecimento. Porque hoje, muitos possuem somente a informação e não têm o conhecimento. Então a gente fica assim: o Espírito faz para mim aquilo que eu quero. Não faz, pessoal. Eu estou 40 anos na doutrina espírita, 40 anos no trabalho mediúnico, 40 anos conversando com os Espíritos. Os Espíritos só fazem por nós quando nós desejamos fazer por nós mesmos. Quando nós abrimos nosso coração, quando nós abrimos o nosso pensamento. Eu tenho que mudar, eu tenho que ser melhor. Mas não é uma mudança rápida. Por isso que existem as reencarnações. E aí, por que nós sofremos? Porque o mundo que nós habitamos hoje é um mundo de expiações e provas. É um mundo de sofrimento, ainda. Por mais que queiram falar que o mundo é de regeneração, não é de regeneração ainda. Porque muitos espíritos ainda estagiam, como nós estagiamos ainda no mundo de sofrimento. Porque nós não conseguimos ainda lapidar o nosso coração
para entender as lições do Cristo. Foi um debate que eu tive essa semana, que a pessoa me perguntou: Pascoal, Jesus vai voltar? Eu falei: vai voltar para os preguiçosos, para os pessimistas, aqueles que não entenderam sua lição, aqueles que não buscaram os seus ensinamentos. E voltar para quê? E por quê? Se já deixou tudo para nós. Voltar para de novo ensinar aquilo que ele já ensinou? Para arrebanhar-nos novamente? Para trazermos o conhecimento que ele já deixou conhecimento na terra? Há 2020 anos ele passou por aqui, deixou um legado gigantesco, e nós ainda não aprendemos as lições do Cristo. Voltaria para os preguiçosos, porque daí falar: se Jesus voltar, eu mudo. Se Jesus voltar, eu melhoro. Então, meus amigos, se nós queremos mudar, se nós queremos sair da situação que nós encontremos, a primeira coisa que tem que fazer é fazer uma avaliação em nossos pensamentos. O que eu carrego de mágoa? O que eu carrego? O que eu não consigo perdoar? O que eu não consigo ainda conviver? Para que os Espíritos possam nos auxiliar. Uma vez, uma menina perguntou assim para mim, uma moça do Centro Espírita perguntou assim: Pascoal, seu Pascoal, né? Quando a gente vai ficando velho, vai com o seu na frente, né? Vai ficando velho, seu Pascoal, né? Ela falou assim para mim: eu não vou melhorar? Eu falei: não. Olha. Ela falou: por que não? Eu falei: os Espíritos estão aqui do meu lado, como os mentores da nossa companheira de trabalho, da Neuza. Eles não podem fazer mais nada por você. Tudo que ele já tinha que fazer, eles já fizeram. Já lhe mostraram o caminho, já lhe mostraram onde você tem que fazer, já mostraram o caminho do perdão. Agora eles não podem fazer, porque agora a decisão é tua, não é deles mais. A decisão parte de você, não parte dele. O que eu tenho que fazer? Eu falei: mudar. E a gente não quer mudar, sabe por quê? A gente fala assim, ó: eu sou assim, não mudou. Não é? Eu sou que nem meu avô, ruim. Puta, o avô foi uma peste. Antes de melhorar, o cara quer ser que nem o avô dele, né? Eu não mudo, eu dou uma boiada para não entrar numa briga, né? Não, dou como que é o ditado? Eu dou uma boiada, um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Que prejuízo! Eu não levo desaforo para casa, não, levo os irmãos espirituais para casa, levo as intrigas para casa, levo as labaredas mentais para casa, briga com a esposa, briga com o marido, briga com o cachorro, briga com o papagaio, briga com todo mundo. Aí o cara fala assim: Deus não gosta de mim. Não, Deus não gosta de você, é você que não gosta de você. Então a gente fez um resumo aqui do que é isso tudo aqui. Esta casa de bênção, onde a gente pode aprender, pode chegar aqui, eu acredito que a gente pode chegar aqui e chorar. E ninguém vai perguntar por que você está chorando, ou vai, não, aí vem os trabalhadores perguntar: vem aqui, vamos conversar. Na próxima oportunidade, se tiver que eu venha para cá, eu vou falar um pouco sobre mediunidade, daquilo que a gente consegue ver para auxiliar as pessoas, esses médiuns que estão aqui. Então, meus amigos, na noite de hoje, é essa mensagem que eu queria deixar para os senhores. Faça uma avaliação. Tem passe hoje? Não tem passe. Ok. Então, aqui no coletivo, no especial, abra o teu coração. Busque esta casa como uma casa de luz, uma casa de aprendizado. Vá à biblioteca, busque as obras espíritas, leiam boas obras, veja onde a gente está errando. Mas quem está falando aqui não é nenhum santo também. Eu tenho programado pela espiritualidade umas 20 reencarnações, próximo da Terra e antes da Terra, nos mundos mais, que a gente tem que aprender muito. Mas a casa espírita nos dá essa condição. Então, quando nós sairmos daqui hoje, pensemos: como que eu devo se comportar na minha vida, para que os espíritos que me acompanham me auxiliem. Quer ver, para encerrar, vamos fazer um teste aqui rapidinho que eu faço nos casos espíritas que eu falo. De 1 a 10, quanto que a gente dá para nós, como pessoa, como espírito, como trabalhador, como pai, como família? De 1 a 10. Quem que dá
Vamos colocar, quem que dá 10 para si mesmo? Quem dá 8? Levanta a mão, vamos ver. 8, Márcia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E não dá nada. Está errado. Nós valemos 10. Ninguém vale menos que 10. E para encerrar, Jesus disse aos seus discípulos: quando um homem trouxe o filho a Jesus e falou: Senhor, cura o meu filho, porque uma hora ele cai ao fogo, outra hora ele cai à água. E Jesus falou: levaste aos meus discípulos, aos meus apóstolos, levemos, mas nada puderam fazer. Traz o rapaz. Jesus curou o menino. Depois, no particular, que nem o mentor da Neuza chama a pessoa na sala do ranca-toco, Jesus chegou lá para os apóstolos no ranca-toco: senta aí, homens de pouca fé, até quando terei que viver entre vós? Porque se vós tivesse a fé do tamanho do grão da mostarda, que é 3 milímetros, podia movimentar a montanha daqui para lá, daqui para lá. Vós pode fazer o que eu faço, e muito mais, porque vocês são deuses, não Deus, deuses. Somos seres iluminados por Deus. E se nós não dermos 10 para nós, quem vai dar 10 para nós? Se nós não acharmos que nós valemos 10, ninguém vai achar. Então todos que estão aqui vale 10 perante os olhos da espiritualidade. Então que esta noite sirva para nós uma noite de lição, que nós possamos receber do alto os eflúvios que esses espíritos que estão aqui traz para cada um de nós, na medida correta. Dai a cada um segundo o seu merecimento. Então aproveitemos a noite. Muito obrigado por me ouvir. Quero agradecer essa plateia maravilhosa, a você, Neuza, e os seus trabalhadores, a Leandro, que... Não é nada. A palma é para vocês. Você não vale 10? Eu falo 10, eu falo para todo mundo.